Oi, pessoal! Hoje a gente vai conversar sobre o Salmo 96. Ele já começa com um convite bem direto, né? Cantai ao Senhor um cântico novo. E o interessante é que não é para um grupo específico, mas para toda a terra. É um chamado bem amplo. A ideia central que pulsa ali é essa universalidade. É para proclamar a salvação dele todo dia, anunciar a glória entre as nações, sabe? As maravilhas dele a todos os povos. Mas por quê? Qual a razão para um chamado tão abrangente assim? O texto responde: porque grande é o Senhor e muito digno de louvor. E tem mais, né? Ele é temível mais do que todos os deuses. A grandeza dele justifica tudo. Exatamente. E olha, é fascinante como o salmista faz questão de contrastar, né? Ele coloca o Senhor de um lado e os deuses dos povos do outro, chamando eles de ídolos. E o argumento final para essa distinção é poderoso. Mas o Senhor fez os céus. Isso define tudo. É o Criador versus aquilo que é só criação humana. Ou nem isso, né? Uma divindade falsa. Essa diferença é a chave para entender por que o louvor tem que ser tão universal. Sim, faz todo sentido. E seguindo essa linha sobre quem é o Senhor, o Salmo descreve o que está ao redor dele. Esplendor e majestade estão diante dele, força e glória no seu santuário. É uma imagem de pura realeza e poder, né? E esse reconhecimento todo não é para ficar guardado. O chamado se estende, olha só, para as famílias das nações. A ideia é que todos atribuam glória e força a ele. Tem um convite para agir mesmo, trazer ofertas e aos átrios, adorar ele na beleza da sua santidade. E essa adoração tem um peso, um respeito. Tremei diante dele toda a terra. É quase um impacto físico, sabe? De reconhecer essa grandeza. Pois é, e tem um anúncio fundamental que precisa ser feito entre as nações, a proclamação de que o Senhor reina. Isso é central. E o texto conecta isso imediatamente com uma consequência para todo o cosmo. O mundo também se firmará, para que se não abale. Ou seja, o reinado dele traz estabilidade. E mais, esse reinado significa julgamento justo. Ele julgará os povos com equidade. Então não é um reinado passivo, sabe? É a fonte da ordem, da justiça para o mundo todo, na visão do salmista. É o que estrutura a realidade. Nossa, e a reação a esse anúncio, a essa vinda dele para julgar, é surpreendente. Não é só temor, é uma explosão de alegria que toma conta de tudo. Pensa na cena. Alegrem-se os céus e regozije-se a terra. Brame o mar e a sua plenitude. É muito vivo. O campo se regozije e tudo que nele há, e termina com as árvores. Então exultarão todas as árvores do bosque perante o Senhor. É uma festa cósmica. Exato. Essa personificação da natureza é um recurso fantástico aqui. Céus, terra, mar, campo, árvores. Tudo que a gente pensa como inanimado, de repente ganha voz e celebra. Isso reforça demais a ideia de que o domínio dele é total, sabe? Não é só sobre gente. Toda a criação, segundo o Salmo, reconhece e responde com alegria à presença e à justiça do seu Criador, do seu juiz. O universo inteiro vibra junto. Então, o que ressoa mais forte nessa passagem toda? Essa visão de um louvor que abraça o mundo inteiro, desde as nações até a natureza. O que isso nos diz? Parece um testemunho muito forte da crença numa soberania, numa justiça tão absolutas que a única resposta possível é essa alegria sem limites vinda de todos os cantos. É um chamado para reconhecer algo que transcende cultura, transcende até a humanidade, né? Com certeza. E fica essa imagem poderosa, né? A de um julgamento divino que, aqui neste salmo, não traz só medo, mas ordem, justiça e, o que é impressionante, alegria para toda a criação. Esse julgamento é baseado na justiça e na verdade dele. Isso faz a gente pensar sobre essa relação que o texto propõe entre justiça divina, ordem do universo e essa resposta de alegria geral. Como será que essa visão de justiça como fonte de alegria para a criação ecoa para nós hoje?